Bom dia, pessoal. Tenham um excelente dia. Estamos aqui para mais uma reflexão do dia. Bom dia, Dona Alice. Bom dia, Luiz. Bom dia para quem mais estiver chegando por aí. Sejam bem-vindos. Hoje eu trago mais um sentimento que ele às vezes está presente, às vezes ele vem e ele vai embora. Enfim, vamos debater a respeito. E o sentimento de hoje é a culpa. Como é de praxe, eu gosto de começar essa reflexão trazendo uma poesia para vocês. E o nome da que eu trago hoje é Mea Culpa, ou seja, minha culpa. Mea culpa é no latim, minha culpa é o nome da poesia em português. Vamos lá. Não duvido que o mundo no seu eixo gire o suspenso e volvo em harmonia, que o homem suba e vá da noite ao dia, e o homem vá subindo insecto o eixo. Insecto o seixo. Falei errado. Não chama a Deus tirano, nem me queixo. Nem chamo ao céu da vida noite fria. Não chamo a existência a hora sombria. Acaso a ordem nem a lei desleixa. A natureza é minha mãe ainda. É minha mãe. Ah, se eu a face linda não sei sorrir, se estou desesperada, se nada há que me aqueça nessa frieza, se nada há que me aqueça esta frieza, se estou cheia de fel e de tristeza, é de crer que só eu seja a culpada. Por Antero de Quental. Bem, gente, falando um pouquinho, né, da onde que veio essa palavra culpa. Bom dia, vocês que estão aí chegando, sejam bem-vindos. Hoje o tema é culpa. E eu agora vou trazer a origem dessa palavra, que ela pode ter diversas gradações, né? Ela vem do latim e, segundo o que eu pesquisei aqui, né, ela pode ser negligência, descuido, um erro, um dano, um crime. Veja bem, né? Essa expressão minha culpa, ela foi agregada ao latim em 1374. Olha só, hein, gente? Já estamos 700 anos convivendo, quase 700 anos para conviver com essa palavra. E assim, bom, vocês viram que eu comentei aqui, né? Falei da negligência, falei de descuido, falei de um dano e falei de um crime, ou seja, temos pequenas culpas, médias culpas, grandes culpas, enfim, temos todas essas variações, né, com relação à culpa. E eu digo mais, gente, a culpa, ninguém está liberto dela. Todos nós estamos sujeitos, porque assim, a culpa ela é, como eu disse, ela é um erro, né? A gente comete um erro, e aí o que que você faz quando você erra? Você pede desculpas e você internamente, naturalmente, como deveria ser, digamos assim, eu assumo que eu errei, peço desculpas, assumo que eu errei e, gente, ando para frente. Esse seria o comportamento que deveria acontecer em todas as circunstâncias, porque assim,
eu cometi um erro e eu estou sujeita a errar. Só que assim, a partir do momento que eu assumo, a partir do momento que me arrependo, eu errei, gente. Posso errar, vocês podem errar, eu erro aqui, eu às vezes atravesso nas palavras, leio alguma coisa errada, enfim, erramos, eu posso errar, o grande artista pode errar, a Madre Teresa de Calcutá deve ter tido seus erros, o Papa tem os seus erros, enfim, os grandes artistas, os grandes mestres, enfim. Todos nós estamos permeados, estamos sujeitos a cometer erros, a cometer falhas, a termos culpa. Vou trazer para situações hipotéticas mais simples. Eu fiz um bolo e aquele bolo ele não cresceu. E aí eu olho, por que que o bolo não cresceu? Será que eu não coloquei fermento suficiente? Será que faltou eu colocar as claras em neve para deixar ele um pouco mais fofinho e tudo mais? Eu começo a fazer essas análises, mas assim, como era eu a pessoa responsável por estar preparando esse bolo, preparando essa refeição, a culpa é minha, o erro é meu. Só que assim, gente, fizemos o bolo não cresceu, comemos o bolo daquele jeito mesmo. E aí, isso passou. Foi um erro. Eu assumo que foi o erro foi meu, a culpa foi minha pelo bolo não ter crescido. Eu que negligenciei alguma etapa, me descuidei de alguma etapa e esse bolo não cresceu. Mas assim, veja bem, estou usando a situação do bolo porque eu sei que a grande maioria das pessoas não fazem isso. É lógico de carregar a culpa por ter errado na massa de um bolo. Você não vai lembrar daqui 6 meses que você fez um bolo que não cresceu. E você não vai ficar carregando essa falha, carregando esse erro. Mas o que que você tira disso? Aprendizado. Aprendizado. Você percebeu que uma coisa que eu poderia fazer. Enfim, eu não tento, eu não experimento algo novo, eu não experimento uma saída nova. Ou seja, e aí a culpa ela atua como uma grande espiral. Bom dia, gente que está chegando aí. A culpa é uma grande espiral, porque, por exemplo, você deixa de fazer, você procrastina, certo? Você sente culpa por uma coisa que você fez, e aí o que que você faz? Você evita, né? Você hesita de iniciar uma nova tarefa. Talvez por medo de você cometer um erro, é lógico.
E aí você justifica, ah, não vou fazer porque não quero cometer esse erro de novo. Ah, não deu certo o meu casamento. Nunca mais eu vou casar. Nunca mais eu vou começar a namorar e vou arrumar um novo relacionamento e vou estar sempre na defensiva, porque, ah, gente, não, não, eu sofri demais no casamento e tal, não sei o quê, me arrependo de ter casado, eu não quero casar de novo, porque o casamento traz tudo isso, traz isso, traz isso, traz aquilo, traz não sei o que lá. E, gente, trazendo para os relacionamentos agora, né? Veja bem, o ser humano, nós somos tão individuais, assim, eu digo individuais no sentido de diferente, nós somos muito infinitamente pessoais, nós somos diversos, sabe? Não tem como eu comparar uma relação com a outra, não tem como eu comparar um filho com o outro, sabe? Assim, não existe uma receita de bolo para isso, né? Para as relações humanas, não tem como eu comparar amizades. As amizades, elas se complementam e às vezes a gente encontra uma pessoa que acaba nos trazendo sofrimento ou que nos coloca para baixo e tudo mais. E assim, você pode até dizer: "Ah, me arrependo, a culpa foi minha. Eu me aproximei dessa pessoa e tal, não sei o que, eu nutri essa amizade". Mas gente, eu assumo a culpa e eu deixo aquilo no passado, que é o que a gente faz quando erra na receita do bolo, na maioria das vezes. Assim, eu estou trazendo situações que parecem ser pequenas e outras situações que parecem ser maiores, mas assim, tem gente que nunca mais se atreve a fazer um bolo, tem gente que nunca mais se atreve a cozinhar um feijão, sei lá, se a panela de pressão explode, a pessoa fica, aquilo vira um trauma e ela se sente culpada por aquilo. Mas assim, eu assumo a culpa e a culpa ela não se você assume a culpa e leva isso junto como assim, a culpa foi minha de me aproximar dessa pessoa que não era de confiança. E aí eu nunca mais quero me relacionar, eu nunca mais quero estabelecer laços fortes de amizade. Porque eu carrego essa culpa, né? Parece que eu vou carregando comigo, eu vou carregando comigo isso porque, foi culpa minha, né? E aí eu me sinto culpada. Quando eu carrego a culpa comigo, quando aquilo está sempre na minha memória, aquilo está sempre na minha lembrança, vira um fardo. É uma bagagem que ela vai pesando, ela vai pesando, ela vai pesando e ela vai boicotando oportunidades na sua vida. Ela vai boicotando, trazendo para o mercado de trabalho. Você entra num emprego e você se traumatiza com a atividade, tem um chefe que é muito rude naquela atividade, e aí você fala assim: não quero mais trabalhar com essa determinada atividade. E você está julgando a atividade simplesmente por estar num ambiente de trabalho que foi hostil. E porque você vai dizer assim: a culpa foi minha, eu aceitei estar lá. Mas assim, dentro de uma humanidade, todos nós temos culpas por todos, toda a quantidade, infinidade de fatores, né? O meio às vezes é culpado. No exemplo do bolo, às vezes o bolo não cresce porque o forno às vezes está desregulado, a gente não tem uma prática com o forno, e aí nós assumimos toda a culpa é toda nossa, porque nós queremos, nós somos totais responsáveis, nós somos responsáveis pelas relações mal sucedidas, pelo mau emprego e tal, e assim, a culpa nunca está no outro, mas assim, eu não estou dizendo transferência de culpa, mas eu estou dizendo para vocês considerarem que todas todas as parcelas que estão envolvidas, né, todos os elementos envolvidos nesse processo têm as suas parcelas de culpa. E gente, tá tudo bem o erro acontecer. A gente tem que parar de achar que
a gente não pode se tornar uma vítima do erro. A gente não pode deixar que isso vire uma situação para nos amedrontar e nos boicotar de tentar oportunidades novas, relações novas, amizades novas, trabalhos novos, receitas novas, ou mesmo viagens novas, ou andar pelo desconhecido, você andar na rua e você é assaltado. E você vai dizer: a culpa foi minha, porque eu quis andar naquela rua, eu me sujeitei a andar naquela rua. O que eu vou fazer? Nunca mais vou andar naquela rua? Não, gente, não. Eu assumo a culpa, eu me arrependo de repente ter andado num horário que não foi apropriado, mas assim, isso traz o aprendizado, que é a mesma história do bolo. Mesmo os relacionamentos que são mal sucedidos, né? Relações amorosas, de casamento, namoro, relações de trabalho mal sucedidas, elas trazem, elas trazem aprendizados, né? E aí eu digo a vocês, né? O que pesamos mais? O que vocês escolhem pesar mais? Você prefere carregar a bagagem da culpa ou você prefere carregar a bagagem do aprendizado? Todos estamos sujeitos ao erro. Segundo a Bíblia, Pedro negou Cristo por 3 vezes. É claro que ele se sentiu culpado. É lógico, ele se sentiu culpado. Ele negou. Mas assim, isso não o impediu de seguir com o propósito que Jesus passou, o ensinamento que Jesus passou para ele. Ele foi, ele seguiu, ele fez, abriu a igreja, enfim, tudo mais, e ele continuou o trabalho de Jesus. Ou seja, o caminho nunca é carregar a culpa como uma bagagem, porque, gente, é uma bagagem que pode ser muito pesada e assim, e às vezes o orgulho ele também nos sabota. Por que que ele nos sabota? Trazendo o papo para uma outra vertente, né, também, mas ainda na culpa, porque eu vou falar um pouco de desculpa, porque muitas pessoas cometem erros e às vezes elas não assumem os seus erros. E aí, qual que é a natureza desse indivíduo? Ele culpa o outro. A culpa é do outro. Quem que geralmente faz isso? Quem geralmente faz isso é a pessoa que ela tende a entrar no vitimismo. Uma coisa dá errado para ela, uma coisa dá errada numa determinada situação e ela culpa um outro, como se ela fosse vítima daquilo, aquilo deu errado e aquilo também prejudicou ela. Mas ela não assume a culpa dela. Teve uma briga, teve um desentendimento, a pessoa vai culpar sempre o outro. Teve uma traição, um relacionamento onde teve traição. Veja bem, gente, vamos, agora é sério, falando de traição, hein? Traição. Será que a culpa é apenas do que traiu, do traidor? Será que a culpa é só dele? Ou será que tem toda uma situação envolvendo? Será que essa pessoa não cuidou, não vigiou esse casamento, não cuidou da relação, como que era a relação com o parceiro, parceira? Enfim, estou dizendo isso que são vários fatores que geram uma traição, por exemplo, e aí, como eleger os culpados? Todos somos culpados. Uma mulher que engravida de uma criança e às vezes ela não está planejada, a culpa é da mulher? Não, gente, a culpa é da mulher e do homem, porque
Uma criança não nasce só com a mulher, vamos combinar. Então, assim, a gente tem que aprender a tirar esse peso da culpa total em uma pessoa, em nós, ou depositar ele totalmente no outro, mas aprender a diluir essa culpa em todos os aspectos inerentes àquela situação, ao meio, que nem a história do bolo. A culpa pode ser do ovo, do forno, da farinha, do fermento. A culpa pode ser da temperatura. Tantas coisas podem. Olha só, a gente vai diluindo essa culpa e ela fica menor. Então, o que acontece? Quando você passa por todos esses aspectos, são todos aspectos a serem analisados. Aí, quando eu vou fazer um novo bolo, eu vou observar o forno, eu vou observar o ovo, não sei o quê. Mesma coisa nas relações humanas. Eu vou observar as minhas atitudes, vou observar minhas palavras, vou ser prudente, vou ser compassiva, vou ser paciente, vou ter diálogo, porque muitas vezes um relacionamento acaba por falta de diálogo e, e entrar no lugar da vítima é lógico que é uma zona de conforto. É lógico que ser vítima é mais fácil, né? Ah, todos vou ficar aqui sendo vítima porque aí todo mundo vai ter dó de mim. Só que assim, que você será que é tão bom assim as pessoas terem dó da gente? Alguém me diz, né, se é um sentimento, se é uma sensação gostosa, né? Ah, eu quero que todos tenham dó de mim, veja isso, né? Coitado de mim, olha a minha história de vida, coitada de mim. Não, a gente quer deixar uma história, normalmente, né? Acredito que a maioria das pessoas são assim, queremos deixar uma história que queremos deixar uma história para o mundo, para as gerações futuras, uma história que sirva de inspiração, que sirva de lição, que sirva de aprendizado. E muitas vezes optar pelo caminho da vitimização para os que conseguem ter esse olhar, né, e conseguem separar, né, uma questão da outra, ou conseguem diluir a culpa, por exemplo, ele consegue olhar para a história dessa pessoa e falar assim: ah, essa pessoa é uma vítima. Eu tenho certeza que eu não quero seguir esse caminho. Veja só, o aprendizado. A gente aprende até o que a gente não deve fazer. Mas é lógico, não existem receitas prontas e, gente, não significa que as coisas vão dar certo. Não significa que as coisas vão dar certo, não, o erro ele pode acontecer de novo. Vejam os artistas que casam 3, 4, 5 vezes. Fábio Júnior casou um monte de vezes aí. E, gente, ninguém carrega traumas de casamentos anteriores. Assim, não deve ser da natureza nossa carregar traumas do passado ou nos deixar envolver por isso. Porque, assim, é muito fácil dar justificativas, né? E eu posso justificar o tempo, posso justificar a política, a culpa é dos políticos. Ah, por que estamos em pandemia? Culpa dos políticos. Não sei. Eu não sei. É culpa de quem? Não sabemos. Quando que a gente vai conseguir analisar essa situação toda? De repente, quando essa pandemia terminar, a gente consiga olhar para todo esse contexto e perceber quais foram, onde está a culpa, né? Em que lugares realmente houve falha. Então, assim, não nos precipitemos em julgar pessoas, porque eu digo, estamos todos juntos
nessa pandemia, juntos, mas separados, mas estamos. Mas assim, vamos observar a forma como que a gente olha para as ações que não funcionaram, para aquilo que não deu certo, para aquele bolo que não cresceu, para aquele relacionamento que foi errado ou que foi traumatizante, e trazendo culpas, né, para o lado mais grave, né, às vezes um crime. Existem trabalhos de justiça restaurativa que trabalha a resiliência no sentido de você liberar também o perdão, porque às vezes a pessoa, o criminoso, ele também tem a sua história, né? Também tem um contexto todo, e às vezes por uma infelicidade ele acaba cruzando o caminho da gente, ou, enfim, de um conhecido nosso, e a gente fala, tipo, a culpa é deles. Não, gente, tem todo um contexto social. O que gera o ladrão às vezes? O desemprego, a fome, a miséria, a falta de estudo, enfim, temos várias questões que podem gerar a formação de pessoas de assaltantes, né, de ladrões, de matadores. E, gente, uma coisa muito séria, carregar a culpa alimenta também a depressão, porque você pode se sentir tão culpado de uma determinada situação, você pode se sentir tão culpado e aquilo vira uma dívida, parece que você entra em dívida, você está em dívida com o outro, você está em dívida com o universo, você está em dívida com o trabalho, com o seu chefe, e aí você se vê num buraco negro e a dívida ela pesa, só que assim, somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, e aí isso vai degradando internamente, isso vai te derrubando, e aí leva a um quadro depressivo, que se torna uma coisa muito séria, patológica. Depressão é coisa séria. Então, assim, toda essa conversa é para que a gente não entre nesse lugar de, de usar, da culpa ser um fardo. A palavra desculpa, ela tem que estar no nosso vocabulário, mas também não é assim como eu vejo às vezes com muitas crianças. A criança faz uma coisa errada, ela pede desculpa e ela acha que resolveu. Não, existe o diálogo. A pessoa fez uma coisa errada, você chega, olha, você errou. Esse tipo de coisa você não faz. Quando você for fazer tal coisa, faça diferente, faça de outra forma, faça de outra maneira. Assim você me magoa, assim eu fico chateada, assim você bagunça, assim entristece as pessoas. Ou seja, o diálogo ele pode resolver muitas dessas situações. Estar aberto ao diálogo, estar aberto, porque assim, o erro, eu cometo erros, estou sujeita a cometer outros erros, vocês também estão sujeitos a cometer outros erros. Mas a gente vai seguindo um dia após o outro. Você acorda, você vai trabalhar, você vai pegar o ônibus, se relaciona com pessoas no trabalho, na rua, no transporte, em casa, consigo mesmo. Só que assim, o que você escolhe? Você comete o erro, pede desculpas e tudo mais, eu analiso as situações, analiso todo o contexto que envolveu aquela determinada situação, determinado acontecimento e toco o barco com a bagagem do aprendizado. Porque aí o que eu vou aplicar nas ações futuras? É o que eu aprendi com aquilo que não funcionou direito lá atrás. Sem que isso seja uma coisa, sem que isso me deprecie, sem que isso deprecie a vocês.
Ninguém está aqui colecionando erros e nem colecionando acertos. Não vivemos numa essa história de que o mundo é competitivo. Então, assim, as pessoas elas ouvem essa afirmação e elas falam, então estamos aqui para competir. Só que assim, gente, as pessoas bem-sucedidas, elas também cometem muitos erros. As pessoas ricas estão cheias de erros, as pessoas pobres estão cheias de erros. Às vezes olhar para a riqueza de uma forma, os ricos querem, sei lá, os ricos querem o Bolsonaro e os pobres não querem. Os ricos são da direita, os pobres são da esquerda. Estou fazendo um pensamento generalista. A gente está fazendo um julgamento. A gente também está sendo preconceituoso nesse sentido? E aí, temos culpa nisso? Você tem culpa nisso? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, eu trago a situação para mim, eu desmonto, né, o quebra-cabeça, a gente desmonta as peças e eu olho peça por peça, como se eu quebrasse essa culpa em vários pedacinhos, eu olho e de cada pedacinho eu tiro um pouquinho de aprendizado e eu coloco numa bagagem, porque essa bagagem ela não vai ser pesada e essa bagagem, por que ela não é pesada? Porque aprendizado a gente compartilha, a gente faz e aí o outro vê e aí o outro aplica, o outro põe em prática, põe na sua prática cotidiana. Então, assim, mais uma vez, tudo depende das nossas escolhas. Eu falei um monte aqui, mas as escolhas só dependem de você. E assim, desculpa deve fazer parte do seu vocabulário, sim. Assumir os erros deve fazer parte do seu vocabulário, sim. Analisar juntos, se envolver mais pessoas, analisar juntos aonde estão as falhas, faz parte. Tem que fazer parte, sim. E, gente, cuidado, cuidado, cuidado quando vocês se negam a assumir uma culpa. Se a pessoa insiste que a culpa é sua, você convida ela, vem comigo, vamos analisar toda essa situação, vamos desmanchar aqui, vamos ver tudo, vamos ver todos os processos, vamos passar por cada situação. Onde estão os erros, né? Vamos entender, né? Onde está a culpa, né? E se eu realmente tiver culpa, realmente o erro foi meu. Eu assumo, o erro foi meu. E tá tudo bem. Você assumiu, você errou. E aí, o minuto seguinte já é o futuro, já é o presente, né? O que o próximo segundo, o tempo está passando, o tempo não perdoa, porque o tempo não para. O tempo não vai parar para você falar assim, espera aí, pausa no tempo, agora eu vou descarregar minha raiva, culpando todo mundo, não sei o quê, e aí você se arrepende. Não, o tempo está seguindo. E o tempo que você usou para agir, para ter essa atitude, ou para pesar a culpa em si, esse tempo, ele não vai voltar mais. Ele não vai voltar mais. Então, assim, não conviva com os seus erros, mas assim, aceite que os seus erros foram parte e fazem parte de um processo de aprendizados. E tá tudo bem errar, mas peçam desculpas, assumam quando errarem e escutem o outro, escutem a versão do outro. Analisem junto com o outro. Diálogo é fundamental em tudo. Inclusive esse diálogo interno com o nosso eu interior para tentar
compreender a razão das coisas. Bem, eu falei bastante o suficiente e eu vou fechar essa fala deixando mais um provérbio hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixarei essa live no YouTube. Amanhã trago um novo sentimento para a gente estar aqui refletindo juntos. Espero que vocês estejam gostando. Bom, deixa eu agradecer aqui, Luiz, a tantas pessoas que estão aqui. Deixa eu tentar ver aqui, gente. Elson, muito obrigado. Alexandre. Alguns eu não consigo ler, gente. Elô, obrigada. Ai, gente, muito obrigada, Mili, obrigada. Nossa, gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo, terem passado, nem que seja de passagem. Muito obrigado, Elson. Obrigado pelas palavras. É, isso mesmo, aprendizado, sabedorias, pois é. Agradeço muito, gente, muito por vocês estarem aqui colaborando, terem aqui, nem que seja para olhar uns 5 minutinhos, os que permaneceram até o fim, eu agradeço demais. E eu vou deixar vocês agora aqui com o provérbio, né, que eu preparei. Vamos lá. A culpa que se confessa com lágrimas de arrependimento começa a ser virtude. E é isso, pessoal. Tenham um dia maravilhoso, um ótimo almoço para quem vai almoçar, café da manhã para quem vai tomar café, para quem vai trabalhar. E vamos agir. Atitude positiva hoje, amanhã e sempre. Um grande beijo.